Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, preparados para mais uma aula de ciências? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje realizando a correção dos exercícios das páginas 61 e 64 do livro de ciências, que eu passei na nossa última aula. E depois vamos dar continuidade nos nossos estudos. Lembram que nós estudamos? Nós estudamos sobre a alimentação dos animais, né? Que podem ser carnívoros, detritívoros, onívoros, herbívoros. Nós estudamos também que as plantas elas se alimentam através do processo da fotossíntese. E hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, tá bom? Então, nós vamos utilizar na nossa aula de hoje o livro de ciências, a agenda escolar e o estojo de vocês, ok? Vamos começar? Então, vamos iniciar fazendo a correção da página 61. Questão 1. O que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico? E em um ambiente sem luz? O que aconteceria com essa planta? Essa planta, ela poderia morrer, né? Porque ela precisa tanto do gás carbônico quanto da luz para realizar o processo de fotossíntese, né? Que é por onde ela obtém o alimento. Então, se ela não tiver como obter esse alimento, ela acaba morrendo. Então, essa planta acabaria morrendo, pois não conseguiria realizar a fotossíntese. Ok? 2. De onde vem a energia utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese? Vem do gás carbônico, dos nutrientes no solo, dos alimentos ou da luz do sol? No nosso livro fala, né? Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz solar. Então, a energia vem da luz do sol. Ok? Vou colocar mais para cima. Questão 3. Batata e arroz são alimentos ricos em carboidratos. Explique de onde vêm os carboidratos desses alimentos. Então, vamos lá. A batata e o arroz, os carboidratos que tem neles, eles são originados do processo de fotossíntese, que é o processo por onde a planta obtém o seu alimento. Então, os carboidratos desses alimentos, como eles são alimentos de origem vegetal, né? Batata e arroz, então o carboidrato vem do processo de fotossíntese. Então, vamos responder. Carboidrato se origina do processo de fotossíntese. Ok? E aqui na questão 4, estava pedindo para vocês desenharem uma planta, né, que tivesse na escola ou em casa e depois fazer um esquema que represente a fotossíntese. Então, o que é importante que tem que ter nesse desenho? Não pode faltar o sol, né? Para poder representar a fotossíntese, tem que ter o sol, a água, a planta, né? E aí a gente colocar a planta que absorve a luz do sol, libera o gás do oxigênio, absorve o gás carbônico e absorve a água, ok? Vamos corrigir a página 64. Questão 6. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, no quadro a gente tem as palavras clorofila, plantas, gás oxigênio, gás carbônico, fotossíntese, noite, dia e respiram. Na letra A, a gente tem as plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, as plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. A clorofila é a substância de cor verde que permite que isso aconteça. Então, conforme nós estudamos, né?
As plantas, elas se alimentam através da fotossíntese, né? E a clorofila, que é o que faz as folhinhas da planta ficar verde, que ajuda, porque ela ajuda a absorver a luz do sol. B. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as plantas não realizam a fotossíntese, por isso elas não liberam gás oxigênio, né? Porque as plantas só liberam gás oxigênio durante o processo de fotossíntese. Nem absorvem gás carbônico. Nesse período, a respiração, no entanto, continua ocorrendo, né? Nós vimos que as plantas elas realizam fotossíntese durante o dia, porque precisam da luz solar, e também respiram. Durante a noite, elas só respiram. Ok? 7. Leia a pergunta que Jéssica fez à sua mãe. Mãe, ouvi dizer que as plantas respiram muito gás oxigênio. Se essa planta ficar no meu quarto enquanto durmo, ela vai me deixar sem ar? Então, você sabe responder a pergunta da menina? Então, vamos responder a pergunta que a menina fez para a mãe. A planta não vai deixá-la sem ar, né? Por quê? Assim como os animais, os seres humanos, por exemplo, as plantas, elas respiram todo o tempo. Mesmo se for de dia, se for de noite, elas vão estar sempre respirando. E elas não vão tirar o gás, o oxigênio da pessoa, né? Da mesma forma que a gente divide um ambiente com outras pessoas que também estão respirando o mesmo ar. Então, a planta não vai deixar a menina sem ar. Elas respiram assim como os outros seres vivos. Ok? Confiram direitinho no livro de vocês, se tá tudo certinho. Turminha, acompanhe comigo a leitura na página 65. Transpiração das plantas. A perda de água, na forma de vapor, é chamada de transpiração. Vamos marcar essa parte no livro? A perda de água, na forma de vapor, é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e, geralmente, a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois ela é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estruturas chamadas de cutícula vegetal para evitar esse tipo de perda. Vamos marcar também essa parte. Algumas plantas têm estruturas chamadas de cutícula vegetal para evitar esse tipo de perda. Então, as plantas, elas transpiram, né? A perda de água na forma de vapor, vocês já perceberam? Às vezes que a gente pega assim na folha da planta, ela tá meio molhadinha. A perda de água na forma de vapor, a gente chama de transpiração, né? As plantas, elas absorvem a água pelas raízes, como nós vimos na nossa aula passada, e essa transpiração ocorre geralmente pela superfície das folhas. Só que a planta ela não pode perder muita água. Se ela perder muita água, ela vai acabar morrendo. Por isso que algumas plantas têm essa cutícula vegetal, que ajuda, né, para que ela evite esse tipo perda de água em excesso. A gente tem aqui, ó, nessa imagem, nos cactos, as folhas têm forma de espinho. Nelas quase não há transpiração. Nos cactos. Aí aqui do outro lado a gente tem aqui. Plantas como a carnaúba apresentam uma camada de cera que cobre a superfície da folha. Essa cera diminui a perda de água na transpiração.
Opa. Descendo um pouquinho. A gente tem aí questão 8. A perda excessiva de água pela transpiração pode ser um problema para as plantas? Por quê? A gente acabou de ler, né, que a perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta. Nós lemos aqui, né? A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois ela é uma substância essencial à sobrevivência delas, né? Então, a perda excessiva de água pela transpiração pode ser um problema para as plantas? Sim. Por quê? Porque a água é uma substância essencial à sobrevivência das plantas. Então, registre aí no seu caderno a resposta. No seu caderno, não, no seu livro, né? Questão 9. Qual é o nome da estrutura que evita o excesso de perda de água nas plantas? Qual é o nome da estrutura que evita o excesso de perda de água nas plantas? A gente acabou de ler aqui, né? Que algumas plantas têm estruturas chamadas cutícula vegetal, para evitar que elas percam água em excesso. Então, o nome da estrutura é cutícula vegetal. Turminha, nós estudamos, né, sobre os animais, né, a forma como os animais se alimentam, que são classificados em herbívoros, onívoros, carnívoros e detritívoros. Nós vimos também que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese e que as plantas respiram e transpiram, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os ecossistemas, na página 66. Os ecossistemas. O conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes não vivos de um local é chamado de ecossistema. Então, vamos marcar no livro de vocês essa parte? O conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes não vivos de um local é chamado de ecossistema. Então, vamos observar aqui na imagem um exemplo de ecossistema. Então, o ecossistema ele é formado por seres vivos e por componentes não vivos, né? Vou ampliar a imagem para que a gente possa ver. Aqui, ó, a gente tem nesse ecossistema água, o solo, ó, nós temos larvas de mosquito dentro da água, nós temos micro-organismos aquáticos, sanguessuga, lambari, que é um peixe, corvina, água-pé aqui, ó, próxima à margem, o solo, junco, sapo, libélula, franco d'água, tartaruga de água doce, o caramujo, a capivara, e a gente tem também a luz do sol, nesse ecossistema aqui, representado no nosso livro. Aí aqui, ó, a gente pode observar quais são os seres vivos que tem nesse ecossistema. As plantas são seres vivos, né? Os animais são seres vivos e os micro-organismos, né? Aqui a gente tem os micro-organismos aquáticos, também são seres vivos. E aqui nesse ecossistema a gente também tem os componentes não vivos. Por exemplo, a rocha, aqui ó, a rocha, a água, o solo, o ar, né, que está presente aqui, e a luz do sol, né, que é um componente não vivo.
conforme diz aqui, né? O ecossistema formado por seres vivos e componentes não vivos de um determinado local. Os elementos da imagem não estão em proporção, situação na real, né? São cores fantasia e na proporção maior ou menor. Um ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem o está estudando. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais. Alguns são quentes e secos, com poucas chuvas. Outros são úmidos e com sombra, com chuvas abundantes. Ainda há os que são alagados e os que são marinhos. Vamos marcar também no livro de vocês essa última parte aqui, ó. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais, né? Alguns ecossistemas podem ser quentes, outros podem ser mais frios. Em alguns ecossistemas tem mais chuvas, em outros tem menos. E nós vamos ver um videozinho agora que mostra um ecossistema para a gente. O que é um ecossistema? Um deserto, por exemplo, é um ecossistema. Ele é composto de seres vivos e fatores não vivos. Em geral, os ecossistemas são classificados de acordo com a quantidade de chuva e de luz do sol que recebem, além do tipo de solo. Desertos não têm muitas chuvas, logo, tem pouca água à disposição. Assim, os animais que habitam esse tipo de ecossistema devem ser capazes de sobreviver com pouca água ou nenhuma água por períodos longos. O sol é intenso, o que causa muito calor. O solo é delicado e nem um pouco favorável para o crescimento de plantas. Mesmo sendo muito quente e seco, o ecossistema deserto apresenta uma comunidade de animais e plantas que se adaptaram à vida nessas condições. Cactos podem armazenar água, cangurus dormem embaixo da terra, onde é mais fresco, e corujas caçam à noite quando o sol já se pôs. Em um ecossistema, a comunidade pode se dividir em diferentes populações. Estas são compostas de apenas um tipo de organismos. Cada organismo tem o seu próprio lar, o que chamamos de habitat. O habitat dos escorpiões, por exemplo, é a areia. Claro que existem também ecossistemas aquáticos, como pântanos, lagos, rios e oceanos. E eles também são formados por uma comunidade adaptada à sobrevivência nesse tipo de ambiente. Então, nós acabamos de ver, né, um vídeo que mostra um pouquinho o ecossistema deserto, né? E aí nós vamos ver agora, cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos, adaptados ao ambiente em que vivem. Vamos marcar no livro essa parte? Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos adaptados ao ambiente em que vivem, né? Então, cada ser vivo de determinado ecossistema, ele vai estar adaptado àquele ambiente. Se for um ambiente, por exemplo, como o deserto, né? Que é um ambiente muito seco, vai ter lá os animais que são adaptados a esse ambiente seco. Já se for um ambiente que é mais úmido, vai ter os animais adaptados a esse ambiente úmido. A planta mangue vermelho, por exemplo, está presente nos manguezais, locais com solo alagado, pobres em gás oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente porque parte de suas raízes ficam acima do nível da água e tem estruturas que eliminam o excesso de sal de seu corpo. Aqui a gente tem um exemplo, ó, o mangue vermelho vive em terrenos alagados e com muito sal,
né? A gente tem aqui nesse ecossistema o ser vivo, que é o mangue vermelho, que vive num lugar alagado. Já os juazeiros são árvores que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca. Eles sobrevivem nesses locais porque têm folhas grossas e espinhos que diminuem a perda de água e raízes que captam água do subsolo a grandes profundidades. Então, aqui, ó, os juazeiros sobrevivem a longos períodos sem chuva. As raízes, né, conseguem pegar água lá bem no profundo do subsolo. E como as folhas dessa planta, né, dos juazeiros, são mais grossas e têm espinhos, acaba que diminui a perda de água. Então, o juazeiro é uma planta adaptada a uma região mais seca, né, onde chove pouco. Leia o texto e responda a questão. Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. A que características do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? Quais adaptações foram citadas no texto? Vamos lá. Os animais que vivem em cavernas, né, nos ecossistemas das cavernas, eles estão adaptados a qual característica desse ambiente? Qual é a principal característica das cavernas? A escuridão, né? Então, esses animais que vivem nas cavernas estão adaptados à escuridão. E aí pergunta, quais adaptações foram citadas no texto? Olha só, aqui fala, né? São ambientes úmidos e escuros. E aí fala que eles, ó, cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. Porque eles não enxergam, mas eles sentem o cheiro, né? Bem, eles têm esse olfato apurado justamente para substituir, vamos dizer, né? A visão, que na caverna eles não vão conseguir enxergar. Então, quais adaptações foram citadas no texto? Que eles têm longas antenas e um olfato bem apurado. Então, registre aí no livro de vocês. A que característica do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? Aqui fala, né? Eles estão adaptados à escuridão, porque dentro da caverna é úmido e escuro. E aí, quais adaptações foram citadas no texto? Eles não têm cor, né? O corpo não tem cor nem olhos, tem antenas e um olfato bem apurado, ok? Turminha, acompanhe comigo agora a leitura na página 68. Relações alimentares. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. Então, vamos marcar no livro de vocês essa parte. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. E a gente vai marcar também essa outra frase, ó. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. Então, a gente tem um ecossistema, ele é composto por seres vivos, como plantas, animais, e a gente também tem os elementos não vivos, né? Como a água, a rocha, o sol. Na representação da cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas. A seta vai do organismo que serve alimento até o organismo que o consome. Veja um exemplo na imagem a seguir. Vamos observar então a imagem. Olha só, uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor
e, em geral, é uma planta ou uma alga. Marquem no livro de vocês. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Então, sempre a cadeia alimentar vai começar com um produtor, que geralmente é uma planta ou uma alga. Aqui a gente está observando, ó, a planta. Ela é o produtor da cadeia alimentar desse ecossistema que está sendo representado aqui. O produtor serve de alimento para outro ser vivo, como o caramujo. Este, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o tuiuiu. Os animais são sempre consumidores, alimentando-se de plantas ou de outros animais. Então, vamos marcar aí essa parte. Os animais são sempre consumidores, alimentando-se de plantas ou de outros animais. Aí aqui a gente pode observar. Nesse ecossistema, a cadeia alimentar começa com a planta, que é o produtor, vem aqui, ó, para o caramujo, que se alimenta dessa planta, tá vendo? E aí, a gente vem para o tuiuiu, que se alimenta desse caramujo aqui. E aí, nós vamos para o próximo passo. Os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar são alimento para fungos e bactérias, chamados de decompositores. Então, vamos marcar. Os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar são alimento para fungos e bactérias, chamados de decompositores. Aí aqui a gente tem, ó, os decompositores, né? Eles vão se alimentar do resto de todos os seres vivos, plantas, os animais, esses micro-organismos vão se alimentar deles, são os decompositores. Então, a gente tem a cadeia alimentar formada pelo produtor, pelos consumidores e pelos decompositores. A cadeia alimentar, ela sempre vai começar aqui, nos produtores, que pode ser a planta ou pode ser uma alga. E aí, a gente vem para os consumidores, né? Quem vai estar consumindo, por exemplo, essa planta é o caramujo. O caramujo, ele já vai servir de alimento para outro animal, que é o tuiuiu. E aí, depois, no fim dessa cadeia alimentar, a gente tem os decompositores, né? Que são os micro-organismos decompositores, que vão se alimentar tanto do resto de planta como do resto de animais. Ok? Galerinha, agora anotem na agenda escolar de vocês a atividade. Vocês vão realizar as páginas 69 a 71 do livro de ciências. A questão 3 da página 71 deve ser realizada no caderno, tá bom? Faz a margem, o cabeçalho, coloca a data, a página do livro e aí você responde a questão 3 no caderno. Bom, turminha, por hoje nossa aula fica por aqui. Não deixem de realizar a atividade, tá bom? Nós nos vemos em nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um beijão para vocês.